Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Passeio Sem Dúvidas. Bora resolver aqui outra questão do Enem de 2023. Diz o seguinte: a torcida do Fluminense inicia um movimento para mudar a letra de uma das músicas mais populares da arquibancada tricolores. Grupos pedem a remoção do termo mulambo imundo em uma provocação direta ao Flamengo. Mulambo é um termo que surgiu em Angola, na época da escravatura. Eles eram chamados de mulambos pelos senhores de engenho, os patrões das fazendas. E aí pergunta: qual mudança de comportamento social a proposta reportada no texto se refere? A gente está falando aqui, pessoal, de mudança de cultura, mudança de perspectiva social. Antes, na época colonial, você tinha uma cultura sobre a raça, uma cultura sobre diversidade racial, certo? Que colocava o quê? O negro como uma raça inferior. Todas as palavras associadas a negro, associadas à escravidão, elas tinham a conotação de insulto. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, certo? No caso, a letra, né, fala sobre mulambo e mundo em uma perspectiva crítica, né, uma perspectiva de insulto, né? E só pelo fato de você chamar uma pessoa de origem africana, uma palavra associada à cultura africana, usar ela de modo de insulto, isso denota preconceito, isso denota racismo estrutural, ok? Então aí pergunta: qual mudança de comportamento a proposta do texto se refere? Rejeição de costumes elitistas? Pode até ser, mas a gente está falando aqui de racismo. Racismo não se restringe somente à elite, certo? Racismo é uma coisa que permeia toda a sociedade. Então, acho muito difícil que seja a letra A. Repulsão de condutas misóginas. Não, a gente não está falando aqui de preconceito de gênero, está falando de racismo. Condenação de preconceito racial, sim, com certeza seria a letra C. Criminalização de práticas homofóbicas, ele não está falando aqui de homofobia, do mesmo jeito que não está falando de misoginia, certo? Contestação do comportamento machista, também não, certo? Tudo isso aqui, o mesmo sentido se aplica, né? Mudança de comportamento da sociedade. Mas a questão, o texto da questão, está se referindo a um comportamento de preconceito racial, que antes era tolerado, antes era normalizado, e agora ele está sendo condenado. Então aí seria a letra C, certo? Muito obrigado, pessoal, por tudo. A gente se vê na próxima. Até lá.